O Pedro é engenheiro de produção, engenheiro civil, engenheiro de produção civil pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA em Inteligência Empresarial e Gestão do Conhecimento. Possui mais de 20 anos de experiência profissional adquirida em empresas dos setores públicos e privado, em nacionais e multinacionais, sempre com foco na área de recursos humanos. Instrutor e facilitador de treinamentos abordando os temas criatividade, inovação, protagonismo, integração de equipes, comunicação interpessoal, técnicas de apresentação empresarial e inteligência emocional. Ele é sócio-diretor da Espontânea, uma consultoria que trabalha com técnicas de improvisação teatral aplicadas, visando resgatar os processos espontâneos nas pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de competências como criatividade, inovação, storytelling. Enfim, o cara tem uma estrada e não é à toa que ele é consultor associado da Technique e está aqui. Hoje eu estou ensaiando uma ancoragem, porque a gente sabe que ele é o nosso âncora. E a gente hoje vai falar sobre, o tema já está aí fixado, não sei se vocês estão vendo, protagonismo e a jornada do herói. E aí, Pedro, vamos começar? Tá, vamos lá! Beleza. Wagner, obrigado. Agradecer ao Bernardo por ter feito essa grande abertura, trazendo aí David Bowie pra gente com a música Heroes. Bernardo é um grande amigo, já de muito tempo, e é cantor da banda que fecha o bloco do qual eu sou um dos representantes, que é o Sobrinhos do Tio Bill. E ao final do bloco tem um show de rock and roll na praia, e o Bernardo é o vocalista dessa banda, e sempre essa música tá. Então, assim, é o final do meu dever cumprido no bloco, e eu assisto um show de rock na praia com o Bernardo como um dos integrantes da banda cantando, e sempre quando ele canta Heroes, eu me emociono. Não tem como, né, Pedro? David Bowie é lenda, né, cara? E essa música, assim, vem muito a calhar com o que a gente vai tratar aqui hoje, porque foi uma música que veio num disco do David Bowie de 1977. Nem tinha nascido ainda. Pois é, então de 77, ele estava em Berlim nessa época, e ainda existia o Muro de Berlim, e o que inspirou ele a fazer essa música foi um casal se beijando no Muro de Berlim, que depois ele revelou que era o produtor dele, vivendo uma situação de um amor proibido. E a música fala muito dessas questões de que a gente pode ser herói por um dia, a gente pode ser herói para sempre, a gente não precisa estar junto, mas se a gente quiser, a gente luta contra eles. Então tem uma história aí da opressão que existia na Alemanha naquela época e como a gente tem essa questão de exercer o nosso protagonismo se a gente quiser para lutar contra isso, né? Então, o Bowie escreveu essa música e ele cantou essa música em 87, 10 anos depois, em frente ao parlamento alemão. Uau! E esse evento foi tido como um dos marcos para a queda do muro, que levou à queda do muro. O governo alemão reconheceu você ter feito aquele show naquele momento, cantando essa música, para aquelas pessoas que estavam ali, de certa forma, catalisou um processo de queda desse muro. Então, não à toa essa música está aí. Essa música fala de protagonismo, essa música fala de atos heróicos que a gente pode ter se a gente quiser, e exercer o nosso protagonismo, e vem muito a calhar com o que a gente vai falar hoje, que é de protagonismo e que é de jornada do herói. E aí, Wagner, não tem como a gente não começar a falar de jornada do herói, de protagonismo, se eu não vou precisar te fazer uma pergunta, e eu vou te fazendo algumas perguntas ao longo da nossa toca. Aliás, eu sou um dos âncoras. Cuidado, né? Com essas perguntas, hein? Já te falei, eu sou um cara de marketing, mas vamos lá. Mas, Wagner, assim, quando a gente escuta essa palavra, né, protagonista, o que vem na nossa cabeça? O que é uma ou um protagonista, né? O que vem, o ator principal, né? A pessoa que está representando ali aquela cena, aquele principal papel, né? Sim, é um papel principal, é a atriz principal, é o ator principal. Protagonista é aquela figura dentro de uma história que vai ser transformada ao longo dessa história. Né? Um protagonista vai viver uma história, vai aprender com essa história e vai ser transformado ou transformada por essa história
que vai viver. Um protagonista aprende e cresce com as experiências que ele vive. Uma pessoa que age, uma pessoa que faz, uma pessoa que realiza. Geralmente, protagonistas estão voltados para um grupo, pertencem a uma sociedade, mas protagonistas também têm dúvidas. Protagonistas têm incertezas, protagonistas têm medo do futuro, protagonistas cometem erros de avaliação. A gente pode entender a figura de um protagonista dentro de uma história como um herói que vive uma jornada, que vive uma aventura. E aí a gente precisa falar sobre essa figura, né, do que é um herói que vive uma jornada. E aí eu vou trazer para a nossa talk alguns autores, né, que trabalharam com essa questão aí dessa estrutura, de estruturas de histórias. E aí é nesse momento que você vai falar quais são os estágios dessa jornada também, é isso? A gente está chegando nesses estágios, a gente vai chegar nesses estágios. Cara. Que nós temos tempo aí para a gente trabalhar Claro. nesses estágios. Né? Então, assim, a gente vai trazer alguns autores. E o que eu peço às pessoas que estão aqui nos assistindo é que lembrem desse momento agora, assim, de alguma história que já viveram na vida, de alguma história que estejam vivendo aí na vida, para a gente buscar fazer algumas associações com esses estágios da jornada do herói que a gente vai tratar agora, né? E aí quem propôs, né, esse modelo aí dos estágios da jornada do herói? Isso veio numa publicação de 1949, que foi feita pelo Joseph Campbell. Joseph Campbell foi um grande pesquisador de mitologia, de religião comparada, professor universitário, diversos livros publicados, séries na TV, e ele publicou um livro que se chama O Herói das Mil Faces. Nesse livro, ele trouxe à tona essa estrutura que ele conseguiu perceber em várias histórias ao longo de várias culturas. Ou seja, o que ele começou a perceber, assim, estudando histórias de culturas diferentes, de épocas diferentes, é que todas essas histórias têm uma estrutura que podem ser explicadas através de alguns estágios, que são os estágios pelos quais esse nosso herói passa. E aí, inicialmente, no livro dele, O Herói das Mil Faces, ele propôs 17 estágios, né, para essa jornada do herói, que ele chamou nesse livro. Só que o que a gente vai trazer aqui é o trabalho em cima do trabalho do Joseph Campbell, que foi feito pelo Christopher Vogler, nesse livro aqui, nessa publicação de 1989, onde ele mergulhou na obra de Campbell, ele foi um seguidor de Campbell, e propôs uma jornada que é a jornada do escritor. Ele trabalhou a jornada do herói para o conteúdo de filmes de cinema. E criou meio que um manual de histórias para você escrever roteiros de cinema. Então, assim, o que fala, né, desses estágios aí da jornada do herói? A gente tem essa figura, que é a figura de um herói que vai ser transformado ao longo de uma jornada, e esse herói, e aí esse é o momento de quem está assistindo aqui pensar em alguma história de vida, né, que esteja vivendo ou que já viveu, ele é apresentado nessa história num mundo que a gente chama de um mundo comum. É um mundo comum, é a condição inicial de um filme que a gente está assistindo. É um mundo comum, é uma condição estática, mas é uma condição que já é instável. O nosso herói está ali, mas ele já apresenta alguma insatisfação de estar ali. A gente começa a perceber que aquele mundo já não basta para ele. Existe aí algo a ser germinado para ele sair daquele mundo e ganhar outros mundos. Então, todas as histórias que a gente conhece, desde as mais antigas, as mais recentes, contam histórias de pessoas que recebem um chamado para viver uma aventura e vivem essa aventura. Saem fisicamente, né, vivem uma jornada até fisicamente de viajar, de conhecer outros mundos, ou uma jornada interna de fazer outras descobertas. Né? Então, existe um mundo comum. Né? Até aí, estamos juntos, estamos nessa. Né? Existe um mundo comum. E esse é o primeiro estágio, é o estágio do mundo comum, onde esse herói é apresentado para gente, que ainda não é herói, ainda é uma pessoa que está ali. E num determinado momento, essa pessoa recebe um chamado para uma aventura. E esse chamado para uma aventura é algo que vai empurrar esse herói para essa aventura. É o que vai tirar ele daquele mundo. E esse chamado para essa aventura pode vir por meio de uma declaração de guerra, uma demissão. Pode vir por meio de uma consciência sua que diz, cara, isso já não me basta mais.
né? Música do Raul Seixas, já tem que acontecer alguma coisa, parado é que eu não posso ficar. Então, é uma inquietação que te vem, ou algo externo que te empurra para um mundo especial. Então, você recebe um chamado para viver uma mudança. E isso vem em forma desse chamado para uma aventura. Então, se a gente lembrar lá do filme Star Wars, Uma Nova Esperança, a gente tem Luke Skywalker vivendo com o tio e com a tia numa fazenda, lá em Tatooine, né, entediado, e ele pega aquele robô, vai limpar o R2-D2 que ele comprou dos Jawas, e vem uma mensagem da Princesa Leia, que até então ele não sabia que era irmã dele, e fala: ajude-me, Obi-Wan Kenobi, você é a minha única esperança. Aí ele fala assim: cara, eu conheço um cara que chama mais ou menos isso, vou procurar esse cara. Então ali ele recebe o chamado para viver a aventura que ele vive, né? E aí esse é o chamado que acontece no Star Wars. E esse é o chamado que pode estar acontecendo aí nas nossas vidas para a gente viver outras histórias, né? Então ele recebe um chamado para aventura. Só que sempre que a gente recebe um chamado para viver algo que a gente não conhece, a nossa tendência inicial, isso é natural do ser humano, isso é natural das histórias, porque todas as histórias contam histórias de questões humanas, a gente, opa, peraí, estou recebendo um convite para viver algo que eu não conheço, não sei como vai ser, cara, eu não vou não. Então, no primeiro momento, a gente é relutante. Sim. Né? No primeiro momento, a gente recusa esse chamado. Mas a gente precisa viver a história. É claro que tem gente que vive a vida recusando o chamado. Cara, se você vive a tua vida recusando chamados para viver aventuras, para conhecer mundos novos, a vida começa a não vive. E a vida começa a não te dar mais chamados para aventura. Entendeu? Você começa a não receber mais. Então, atenção, se você está recusando essas ofertas que a vida está te entregando. Então, no primeiro momento, você recusa, você não quer ir, você não quer avançar. E aí, nesse momento, nas histórias, acontece um fenômeno que o Joseph Campbell chamou na Jornada do Herói, que é o encontro com o sobrenatural. E que o Vogler, no livro dele, tratou como o encontro com o mentor. Opa! O mentor falou uma palavra mágica. Porque está assim, acontecendo muito por aí, mentoria. Mentoria, né? Quem é, de onde vem, né, essa questão mentor? Mentor vem da Odisseia, do livro Odisseia, quando Ulisses saiu para lutar em Troia e deixou o seu filho Telêmaco a cargo de um amigo dele mais velho, mais sábio, que atendia pelo nome mentor. O nome do cara era mentor. E aí a deusa Atena veio à Terra, desceu do Monte Olimpo, veio à Terra e se materializou, se transformou em mentor, no mentor, para ensinar coragem a Telêmaco, filho de Ulisses. E a gente usa essa palavra até hoje, né? Essa expressão, o mentor, né? A figura do mentor e tal. Então, quem é o mentor? O mentor é alguém que vai dar para esse nosso herói todos os recursos que ele precisa para viver essa aventura, vai ensinar valores. O mentor é alguém que já viveu mundos especiais, que já viveu várias aventuras, é alguém mais velho, é alguém com mais experiência, é alguém que vai fazer a vida dele mais tranquila nesse mundo especial. É uma porta de entrada. Escuta o que eu tenho para te dizer, usa esses recursos, trabalha com isso, trabalha com aquilo que você vai bem. E aí, assim, o mentor tem essa função na história, de facilitar a entrada desse herói nesse mundo especial, nesse mundo que ele ainda não conhece, que é um mundo novo para ele. Então, é nesse momento que chega essa figura, né, do mentor que vai dar esse recurso. Então, na história de Perseu, ele ganhou dos mentores espada, escudo, capa para ficar invisível. Lá, por exemplo, vamos trazer uma cena aqui que a gente já emenda com outro estágio da Jornada do Herói. Um filme que acredito que a maioria que está aqui presente já assistiu. O Diabo Veste Prada. Ah, esse é um ícone também. Todo mundo já viu o Diabo Veste Prada. Que conta a história da assistente júnior, né? De uma assistente júnior da Miranda, né? Que hoje a gente sabe. Preparada e sem nenhuma experiência no ramo, né? Sem nenhuma experiência e que, na verdade, aquele emprego caiu no colo dela, porque ela aspirava a ser jornalista no futuro, mas passou ali para aquela função e falou assim: vou aguentar aqui durante um ano para daqui a pouco ser uma. Mal sabia ela o que esperava, né, Pedro? Eu vi esse filme umas 20 vezes já, é muito sensacional. E aí ela aceita aquilo e vai viver essa aventura lá com a Miranda. E tem uma determinada cena no filme, um momento no filme, em que ela já está ali naquele mundo, mas ela não está.
ela ainda se veste com aquelas roupas antes dela entrar naquela realidade, ela não gosta daquilo que ela está vivendo, mas ao mesmo tempo ela não vai embora. Não sabe diferenciar um tom de azul do outro, né? Não consegue, né? Ela não tem o olhar do dono do negócio, né? Que a gente Não. consegue enxergar os detalhes e ela não vê, porque ela não está naquele mundo, né? Não, aquele mundo, ela já está naquele mundo, mas não está. Assim, não é, esses estágios, eles não são assim uma coisa, a partir daqui é isso. Não, você já vai vivendo e a coisa vai se alimentando. E aí tem um momento, que é um momento clássico do filme, em que acontece o encontro dela com o mentor, que é quando ela entra na sala onde está o Nigel trabalhando, que é o diretor de arte da Runway, e ela fala assim, eu estou fazendo tudo errado. E ela chega com uma postura de vítima, né, reclamando. E aí ele só olha para ela e fala assim, assim, você está numa posição que milhares de pessoas gostariam de estar. Enquanto milhares de pessoas estariam vibrando por essa posição, você está reclamando. Você quer estar aqui ou não quer? Ou seja, se liga. Decide se você quer estar aqui ou não quer estar aqui. E aí ele começa a contar a história dele. Você imagina o que é uma pessoa, criança, pegar e ter que ler escondido essa revista dentro de uma barraca, porque não podia ler perto da família, e hoje eu estou aqui. Começa a trazer alguns exemplos, e aí chega nesse momento, ela olha para ele e fala assim, Nigel, Nigel, Nigel. Aí ele recusa e fala assim, não, cara, não me pede para fazer isso. E ele aceita. E aí o que ele faz? Ele começa a dar os recursos que ela precisa ter para caminhar, navegar naquele mundo. Aí ele dá mesmo ferramentas. Como assim? A gente daria para os heróis armaduras para eles lutarem na guerra. Ele entra com ela lá onde tem todas as roupas, né? Sapatos, bolsas, tudo. Roupa, bolsa, tudo, entrega tudo para ela. E eu acredito, o filme não mostra, mas com certeza ele aplicou nela aí umas 10 sessões de coach, né, para ela navegar naquele mundo. E aí, cena seguinte, é o próximo estágio da jornada do herói, que marca a travessia do primeiro limiar. É quando o herói aceita de fato aquele mundo especial que ele ainda não sabe o que reserva a ele. E aí, nesse filme O Diabo Veste Prada, é a cena, logo em seguida, em que aparece ela andando por Nova York, já tomando seu Starbucks, a cada dia com uma roupa diferente, toda cheia de si, cheia de atitude e tal. E aí mostra ela entrando na sede da Runway e ela abre a porta para um cara que está carregando uma arara de roupa e aí já olha para as duas assistentes e ela já olha com o olhar do tipo, eu tô aqui. Eu tô nesse mundo especial. Eu não sei ainda o que eu vim buscar aqui, mas eu tô nesse mundo especial. E quem proporcionou a entrada dela nesse mundo especial foi a figura do Nigel, foi a figura desse mentor que deu os recursos. E aí o que é interessante nessa história, assim, quando surge um mentor numa história, né, numa história de vida nossa, e o que acontece? Mentor tem prazo de validade. Não é à toa que programas de mentoria têm sessões definidas. Porque o mentor não pode ir com você até o fim da tua história. E se a gente for ver, Pedro, o mentor no filme, que seria a Meryl Streep, né? Que é como é que é o nome da personagem? A Miranda. Ela atua também como mentora, mas ela age um pouco como um outro arquétipo que é um de sombra. Uhum. A gente pode chegar nela daqui a pouco, mas o mentor nesse momento foi o Nigel, que foi assim, vai. Uhum. Foi o Nigel. E aí, assim, o mentor chega uma hora, ele não pode ficar o tempo todo com você, porque você tem que viver a sua história. Você tem que exercer o seu protagonismo e viver a sua história, e saber o que você foi buscar naquele mundo especial que você se propôs aí. Mas ela acaba sendo uma mentora também, porque ela prepara a Anne Hathaway para a outra vaga. E, na hora do final, né, ela... As funções em histórias, elas também não são fixas. Uhum. Uma sombra pode também fazer um papel de mentor em alguns momentos. Pode fazer um papel de um arauto que vai dar alguma notícia, que vai fazer essa história para frente. Ela faz. Essas funções não são rígidas. Sim. Isso que é a maravilha dos roteiros, isso que é a maravilha da vida, do dia a dia, né? Porque os papéis vão se alternando, né? A gente vai alternando essas funções. Então, nesse momento, o Nigel foi o mentor e ela entrou nesse mundo especial. Só que aí, quando, no caso assim, o herói entra nesse mundo especial e faz a travessia desse primeiro limiar e pisa nesse mundo especial, ele não conhece esse mundo especial. E aí ele começa a ser testado.
ele começa a fazer aliados e ele começa a fazer inimigos. Então é aquele momento lá que Dorothy está andando pela estrada dos tijolos amarelos, e aí ela encontra com o Homem de Lata, ela encontra com o leão, que inicialmente ela acha que o leão é um inimigo que vai atacar o cachorro dela, e aí depois ela vê que o leão pode ser um aliado, né? Mas ao mesmo tempo tem aquelas macieiras lá que dão uma assustada nela. Então, nesse momento em que você entra nesse mundo especial, você vai ser testado, porque é um mundo novo. Então, olha só, você veio aqui para aprender algumas coisas. E uma vez que você veio aprender algumas coisas, testes para você, testes para você. E aí você começa a ser testado. E aí você precisa fazer aliados. E aí aparecem alguns inimigos. Mas não são os inimigos mais barra pesada que você vai enfrentar. São inimigos que já te antecipam o que está por vir. Então vamos fazer um recorte aqui numa história da Technic. Né? Eu lembro quando vocês montaram a operação da Technic, o Garrafoli veio para mim e falou assim, ó, o Wagner e a Patrícia estão montando uma consultoria. Estão precisando de gente para trabalhar lá com eles. Então aquele era o momento que vocês já passaram, você tentou, já teve com vocês, né? Vocês já aceitaram entrar nesse mundo especial e vocês estavam buscando aliados. Vamos procurar consultores aí no mercado, vamos procurar pessoas que já trabalharam em outras consultorias para a gente poder junto, né, nessa história. E aí, saindo dos filmes e indo para a vida, foi esse momento da técnica. Exatamente. Vamos conhecer aliados. Foram nossos mentores também, né? Com certeza. Que também, assim, fizemos papéis de até hoje. E até hoje, né? E até hoje. Mas não temos aquela presença tão forte quanto precisaria ter no início ali, daquela jornada. Né? Que foi um papel muito que a Cláudia Mourão fez, que o Garrafoli fez, montando planejamento estratégico, traçando ações, já antecipando, ó, vai acontecer isso. E aí vocês começaram a ser testados, vocês começaram a ter que montar propostas que vocês provavelmente nunca tinham montado na vida. Como é que a gente vai dar um jeito de fazer um evento para 200 pessoas, com não sei quantos facilitadores, tantos consultores, uma infra disso? Vocês não tinham que se preocupar com isso. E aí vem todo esse teste. Então, a ideia é essa. Estamos trazendo coisa do filme e estamos levando coisa para a vida. Porque quando eu trabalho com esse conceito de jornada do herói, em forma de workshop, a gente faz exercícios que é em cima, assim, mapeando a sua jornada. Pensa numa história que você está vivendo, arruma aí um caderno sem pauta, que esse caderno sem pauta é onde você vai desenhar, vai escrever, e por meio de algumas perguntas que estimulam, você vai começando a mapear a sua jornada, entendendo esses estágios. Muito bem, a gente está lá no momento de testes aliados e inimigos. Então você vai sendo testado porque você vai se aproximar do objetivo, ou seja, o que você vai buscar nesse mundo especial que você está. E aí você começa a se aproximar do objetivo que você ainda não sabe qual é. Você pode ter uma ideia, mas você ainda não sabe exatamente o que você veio buscar nesse mundo especial. Você ainda desconhece. Né? E aí é nesse momento em que você vai se aproximando do objetivo, ou o que o Vogler chamou é a aproximação da caverna oculta. É quando você está lá na barriga da baleia. Entendeu? O Campbell chamou de barriga da baleia. É quando você vai passar por uma grande provação, mas você vai se aproximando, né, desse caminho. Então, quando a gente está nesse estágio de aproximação do objetivo, é quando a gente está momentos antes de viver uma grande provação, né, da gente ser desafiado, da gente viver a nossa maior crise que aquela história está trazendo para a gente. Então é aquele momento nos filmes de faroeste, onde, por exemplo, o grupo está reunido fora da cidade, ali, entendeu? Esperando o dia seguinte para entrar na cidade. Então, às vezes, é um momento de celebração. Né? Quando você vê, por exemplo, no Mágico de Oz, esse momento da aproximação de objetivo é quando a Dorothy, junto com o Homem de Lata, com o Leão e com o Espantalho, chegam ao final da estrada de tijolos amarelos e pegam uma carruagem, né, onde o próprio mágico, que a gente ainda não sabe que é o mágico, vai guiando eles até Oz. E aí tem uma cena, coisas, né, de como o diretor encontra para contar essa história. O cavalo da carruagem vai mudando de cor. Ou seja, já vai... Não lembro não, Pedro. E olha que eu vi Mágico de Oz bilhões de vezes. Mas isso aí, assim, é detalhe, é sutileza da história. Assim, o cavalo muda de cor, te indicando, vai vir mudança aí. Aí
ah, que legal, esse cavalo muda de cor. Aí ele, esse cavalo muda de cor, mas a mensagem que está por trás, ó, tu se liga, porque você vai viver uma situação de muita mudança, de muita provação, porque você está se aproximando do que você veio buscar nesse mundo especial. Você já foi testada, você já se deparou com alguns inimigos, você já tem seus aliados, você já tem sua galera, agora é o momento em que você vai estar sozinho ou sozinha e vai passar por uma grande crise. Não é o clímax da história ainda, é a grande crise. É onde as forças opostas dessa história estão mais longe. É onde, se a tua história é uma história de amor, onde você vai encontrar o amor, se a tua história é uma história de reconhecimento, você vai encontrar o reconhecimento, mas é um momento em que você vai estar sozinho. Quando você chega nesse momento de provação, o herói pode até ter um exército com ele, mas ele está sozinho ali. Ele está de frente ali. Ele precisa enfrentar aquilo de uma forma sozinho, que é o que ele veio buscar nesse mundo especial. Que às vezes ele não tem clareza do que é. Então ele entra, ele se aproxima desse objetivo e é hora dele colocar em prática tudo que ele já aprendeu nessa jornada, o que aprendeu com o mentor, o que aprendeu nos primeiros testes, o que aprendeu, né, com seus aliados, o que aprendeu enfrentando seus inimigos, e aí é nesse momento, né, em que ele vai buscar esse objetivo. E aí, esse momento também que eu posso te perguntar como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, ou eu estou sendo ansioso novamente? Você está sendo um pouco ansioso, porque a gente vai aplicando, na medida que a gente vai entendendo esses estágios aí da jornada, a gente vai pensando assim, bom, que história eu estou vivendo atualmente, que história eu estou começando a viver, em que estágio da história tá? Sabe, eu estou vivendo um momento de uma grande provação. Que provação é essa? O que eu vim buscar nesse mundo? Quem me ajudou? Quem são meus aliados? Com quem eu posso contar? Como eu já fui testado? Como isso que eu aprendi vai me ensinar no momento dessa grande provação? Posso tentar antecipar alguma coisa? Não posso? Fazendo essas associações. É claro que aqui, Wagner, a gente tem muito pouco tempo para falar desses 12 estágios, né? Quando a gente tem um tempo maior para trabalhar com esses conceitos, tem algumas perguntas em que a gente faz para as pessoas, o quanto você ainda não está completo como um herói ou como uma heroína. O que te falta? O que você acha que precisaria em termos de competências, comportamentos para você buscar o que você está buscando? Será que você tem clareza do que você está buscando? Que mundo é esse que você está navegando? Você conseguiu Mas mapear? não seja por isso, Pedro. A gente já pode antecipar aqui para a galera, principalmente nossos clientes aqui que estão com a gente. Eu estou vendo aqui a Adriana, eu estou vendo Luciana, eu estou vendo Raíssa. Quem mais aqui que é cliente da Tecnic? Tiago, que eu acho que é da Direcional também. Quem mais? Que são hoje as pessoas que fizeram a nossa história e que fizeram nós sermos heróis em alguns momentos. Eu e Patrícia, e Silvia, e Bernardo. A Tecnic não é de 4 pessoas, né? A Tecnic somos todos. Todos somos heróis, e eu acho que esse momento agora que a gente está vivendo, essa veia de heróis e heroínas precisa ser até mais alimentada, né, Pedro? Sim. Toda essa confusão que a gente está vivendo e que a gente vem conseguindo, com sucesso, bastante luta, atravessar esses tempos sombrios, né? Da bruxa ou do qualquer outra força oculta que esteja aí atrapalhando tudo, né? A gente está vivendo um momento em que um chamado à aventura foi imposto para a gente goela abaixo. A gente está navegando num mundo em que a gente não conhece e a gente ainda não sabe o que vai ser. Eu falo que a gente está trocando a roda do carro com um carro a 250 por hora. Sim, mas é muito isso. A gente está... nós estamos vivendo esse estágio 8 aí de grande provação a cada dia. O nosso dia a dia são provações a cada dia, né? São transformações a cada dia. A gente tem que fazer uso de coisas que a gente nem sabe que tem para a gente continuar nessa jornada que a gente está vivendo por conta desse momento de grande crise que a gente está vivendo. Exatamente. É uma grande crise. Então, esse momento, que é o momento da aprovação, é um encontro desse herói com essa sombra. Com essa sombra dele, essas forças opostas. Então, quando ocorre o fracasso de um empreendimento, o fim de uma relação, né?
E isso vem, muitas vezes, para ensinar. Porque a partir Lições do momento... aprendidas, né? Lições aprendidas, assim. Quando o herói vive essa grande provação, se ele passa por essa grande provação no estágio da jornada, alguns ficam, tá? Muitas histórias, o herói fica aí na provação. Ele não vai adiante, ele morre. Ele morre na provação. Mas os que passam por essa provação, enfrentam esse grande medo, são recompensados. Sim. Então, se a minha história é uma história de ser reconhecido, eu fui reconhecido e eu fui recompensado pelo reconhecimento que eu obtive. A história da A analista Luciana Monte até colocou aqui ciclos, né? Eu acho que isso é realmente mas é a exatamente isso. palavra. Luciana lembrou muito bem. Ciclos. São ciclos, porque a gente vive, a gente abre várias jornadas do herói ao mesmo tempo na nossa vida, não é uma só. A gente vai abrindo, a gente vai recebendo chamados, aventuras diferentes ao longo do dia, ao longo da vida. Então não é uma história só. A gente tem uma grande história de vida, mas são várias histórias que a gente vai abrindo esses chamados. São vários ciclos em que a gente vai fazendo. E a gente vai aprendendo e vai sendo transformado. Então a gente está nesse momento que o herói conseguiu aquilo que ele ia buscar, sofreu uma grande provação e foi recompensado pelaquilo que ele foi buscar. Ele toma posse do que ele veio buscar nesse mundo especial. Ou seja, é o momento que o caçador pega o tesouro, que o espião consegue pegar o segredo, e é o momento em que a nossa heroína, lá, do Diabo Veste Prada, ela obtém o reconhecimento. É o momento em que ela entrega os livros do Harry Potter para Miranda, e fala assim, tá aqui o livro do Harry Potter, que ainda não foi lançado, eu consegui. E a Miranda só dá aquele olhar para ela do tipo, né? Só no olhar já comunica do tipo, cara, você foi reconhecido. Muito bem. Bom, passei por uma grande provação, fui reconhecido, né? Nosso herói, nossa heroína foi reconhecida, e aí começa a fazer um caminho de volta, porque o nosso herói sai de um mundo comum, vive uma aventura, e a tendência é que volte para esse mundo comum, pode ser uma viagem, pode ser fisicamente, ou então volte transformado para esse mundo comum com o que aprendeu. Só que a nossa trajetória da jornada de um herói não é simples. Porque no caminho de volta é aquele momento nos filmes e é o momento nas nossas histórias de vida onde tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas alguma coisa vai acontecer. Ah, você passou uma grande provação? Você aprendeu? Calma que a gente precisa te testar mais uma vez para a gente saber se o que realmente você aprendeu, você aprendeu. Aprender no momento de provação no mundo especial é uma coisa. Transformar esse aprendizado do mundo especial em sabedoria e você levar para a tua realidade, para o seu dia a dia, é outra coisa. Uma coisa eu sei, outra coisa eu sou. Ah, entendi. Vamos ver se você absorveu isso mesmo? Vamos ver se você entendeu isso mesmo? Sai do sei e vai para o sou. Então, caminho de volta, vamos sair do sei e vamos para o sou. Então, é um momento em que você começa o seu retorno, com o que você aprendeu, para você tentar aplicar no seu dia a dia, para você levar para o seu mundo comum, de volta, né? E aí, nesse caminho de volta, ocorre o clímax nas histórias. É um momento de ressurreição desse nosso herói. É um momento, aí sim, é que ele vai passar pelo teste mais perigoso. Assim, vamos ver se você aprendeu. É como se a aprovação fossem as provas de meio de ano. E esse momento de ressurreição é a prova de final de ano. Prova final. Vamos ver se você entendeu. Então, no momento de provação, eu matei o vilão. Putz, mas esse vilão deixou uma bomba que está prestes a estourar e eu preciso desarmar essa bomba agora. Vamos ver se eu coloco em prática tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha jornada. Então, é o clímax do filme. É onde você vai ser mais testado, é onde você vai viver o seu teste mais perigoso. Né? Porque aquele negócio, aprender no mundo especial é uma coisa. Agora, vamos levar isso para o mundo comum? Vamos transformar esse aprendizado em sabedoria? Aí é outra história completamente diferente. E aí ele passa por esse grande momento, né, de ressurreição, passa por esse momento, vive esse clímax da história, e aí a gente observa isso em vários filmes, em várias histórias, onde, mais uma vez, esse nosso herói, essa heroína é testado, né, com a Anne Hathaway, ela é testada em Paris. Isso, eu ia falar exatamente isso. Em Paris, a ressurreição dela acontece em Paris, e aí ela passa por tudo aquilo, e aí o nosso herói, depois que passa por esse momento de ressurreição, retorna transformado para o seu mundo especial.
Agora, pode ser um retorno para o seu próprio mundo, pode não ser um retorno físico. Você saiu daqui, viveu as aventuras como o Asterix vivia junto com o Obelix, voltava para a aldeia para celebrar com toda a aldeia. Muitas das histórias são histórias de você ir fisicamente, mas muitas das histórias são transformações internas que você vive. E aí você retorna com elixir, que é uma palavra que vem do árabe e que é a cura para todos os males. Né? Então, assim, vamos pegar o que eu aprendi nesse mundo e vamos ver se ele se aplica à minha realidade. Assim, é o que você vai trazer de aprendizado desse mundo em que você teve e vai poder compartilhar com as outras pessoas. Aí você fecha o ciclo da sua da jornada, dessa jornada interna, né, de transformação. Eu acho que esse é o grande lance, né, Pedro? É o compartilhamento. Né, que hoje está tão em voga aí e que a gente usa como compartilhar a nossa vida na rede social, compartilhar informações que muitas vezes não são entendidas, né? E o compartilhamento não é exatamente o que deveria ser. Não é só se compartilhar com que intuito, né? O que traz de aprendizado. O que vai mudar na vida das pessoas isso, né? O que vai ser diferente? Assim, que conteúdo eu estou trazendo? Né? O que eu estou trazendo em termos de conteúdo? Então, é muito isso. Assim, o que eu aprendi nos mundos em que eu já estive, nos mundos em que eu já vivi, e eu posso trazer e compartilhar com outras pessoas. Porque a partir do momento em que eu vivi mundos especiais, eu vou crescendo e eu posso, no futuro, me tornar um mentor por já ter vivido outras experiências. Mentores são heróis que já viveram muito. Sensacional. Tem essa acumulada. Exatamente. Então, esse é o ciclo da jornada do herói. Então, existe um mundo comum, ele recebe um chamado à aventura, no início ele recusa, se encontra com um mentor que dá todos os requisitos, faz a travessia para esse mundo especial, é testado, tem inimigos, tem aliados, se aproxima do objetivo, passa uma grande provação, aprende alguma coisa, é recompensado, e aí, geralmente, no momento de recompensa, você fica, né, senhor de si, tá dominado, tá comigo, só que não, vem outra, pum, pancada, te dá uma outra pancada, e aí você passa por uma ressurreição e, pum, agora eu aprendi. Ok, aprendeu? Transformou isso em sabedoria? O que eu levo agora para o meu dia a dia? Porque outras jornadas vão vir. Exatamente. Né? Pedro, eu preciso lembrar aqui do nosso tempo. A gente tá com... Sim, eu tô ligado aqui. Temos... Também? E aí, a gente já abre para pergunta ou ainda dá tempo de você... assim, esses são os estágios, né? E a ideia, assim, como geralmente a gente trabalha, acho que até eu já coloquei aqui, mas passando estágio a estágio, fazendo algumas perguntas, explorando alguns questionários. Aplicabilidade, né, no dia a dia. Para levar, né? Para como você vai mapeando a sua jornada e lidando com isso de uma forma, né, melhor aí no dia a dia. E aí, nesse momento, eu vou fazer um disclaimer aqui, e que eu preciso falar sobre isso, que é o seguinte, toda essa questão aí da jornada do herói, né, foi proposta pelo Joseph Campbell em 1949, e todas as pessoas que estudaram a jornada do herói, a maioria das pessoas que estudaram a jornada do herói são homens. Então, existe um viés de observação masculino em termos aí da jornada do herói. Né? E aí veio a Maureen Murdock, em 1989, ela mergulhou na obra do Joseph Campbell. Maureen Murdock é uma psicoterapeuta e fez uma proposta, lançou um livro que é A Jornada da Heroína. Eita! Conta a história, é fantástico, assim, conta os estágios da jornada da heroína. É claro que todos esses estágios que eu coloquei aqui se aplicam a muitas heroínas, mas quando a gente começa a observar mulheres no mundo atual, nem tudo se explica, nem tudo pode ser compreendido. E ela fez um excelente trabalho de identificação desses estágios da jornada da heroína, que aí eu deixo aqui como uma... Isso que eu ia falar para você, não falar, porque eu acho que isso já pode ser tema da nossa... Eu nem vou falar sobre jornada da heroína, porque eu não estou no meu lugar de fala para falar sobre isso. Quem tem que falar sobre jornada da heroína é uma mulher.
Ué, eu não posso, tem porque problema. A gente pode assumir o papel de mulher também sem nenhum problema. Todos nós somos homens e mulheres em algum momento da sim, nossa vida. mas se for tratar desse tema, eu vou trazer uma visão masculina para uma questão. E aí eu preciso tomar um cuidado enorme pelo fato de eu não estar no meu lugar de fala para eu cair num lugar de falha. Então, quem precisa falar sobre Jornada da Heroína não sou eu. Eu acho que você tem condição de falar assim, Pedro. Você tá querendo enganar a gente. Não vou falar, não. Não vou falar. Não vou falar, não vou mesmo. Não tem problema, a gente convida uma das nossas consultoras. Eu vou adorar, cara, assistir isso, entendeu? Pô, que é um conteúdo bacana, conheço um pouco, né? Não mergulhei para entender, mas acho que vale conhecer o trabalho da Maureen Murdock sobre a jornada da heroína. E aí eu trouxe a jornada do herói para até para as mulheres presentes aqui identificarem assim, sim, muitos pontos da jornada do herói se aplicam, explicam, alguns pontos nem tanto, e aí de repente vamos olhar aí para a jornada da heroína e ver se pode ajudar também nesse processo aí de autoconhecimento, de crescimento e tal. Então recomendo também o livro da Maureen Murdock e preciso falar sobre essa questão. Né? Bom, temos aí 10 minutos. 10 minutos, temos 10 minutos. Temos 10 minutos, pessoal. Perguntas, dúvidas. A gente já tem mais um tema aí para outra live, hein? Vamos ver quem vai ser uma das nossas consultoras aí que vai querer vai assumir o papel de heroína. Vai essa... Pô, claro. Né? Pessoal, perguntas? Botem perguntas aí. Qual o maior desafio Luciana, qual o maior desafio deixado sobre a jornada do herói? Não consegui entender, desculpa, Lu. Que deixa um insight. Eu acho que ela está querendo um insight sobre o desafio. Tá. Bom, tá. Eu acho que eu entendi. Assim, o que essa questão da jornada do herói traz pra gente, né? Como aproveitando já para você emendar, tem outra aqui da Lígia. Isso Grande aplica a transformação organizacional ou individual? Bom, vamos lá. Qual o maior desafio da jornada do herói? Acho que o maior desafio da jornada do herói, eu acho que primeiro é você se dar conta que você está vivendo uma jornada, em que você está entrando num mundo que é desconhecido e assim, não tenha... Eu vou usar a palavra vergonha, mas vergonha não seria a palavra mais adequada, mas não hesite em buscar mentores, não hesite em tentar entender que mundo é esse em que eu estou pisando. Ninguém é dono da verdade, né, Pedro? Ninguém nasceu sabendo tudo. E, cara, a gente está aí para aprender. Exatamente. Que assim, a gente vai viver essas grandes ondas, né, de transformação, uma grande provação, a gente vai ser recompensado, mas se a gente é recompensado, vai vir um outro momento em que a gente vai ser testado novamente. E aí, o que eu trouxe? Faz uma reflexão para quem eu posso entregar isso que eu aprendi, com quem eu posso compartilhar. Acho que o grande desafio é ter a consciência de que a gente está vivendo jornadas e que essas jornadas têm muito... A Juliana, que por acaso é minha irmã, está perguntando: você acha que a jornada do herói sofreu mudanças para os dias de hoje? E aproveitando também, já fazendo uma pergunta, duas perguntas em uma, a Rosângela: quando eu sei e parceiros não são? Quando eu sei que quando eu sei que parceiros não são, né? E a Luciana pediu dicas, né? Insights. É que eu não... Gente, passa muito rápido aqui. Muita coisa rolando aí. Tem a pergunta que a Lígia fez, né, se isso se aplica a transformação pessoal ou organizacional. Assim, eu já trabalhei com Jornada do Herói para transformações pessoais, transformações de carreira, já trabalhei. Para transformações organizacionais, se a gente pensar assim, uma empresa como um organismo vivo que tem uma identidade própria, e que vai viver cenários turbulentos, e que uma empresa vai passar por grandes transformações, vai viver uma grande provação, vai ser recompensada pelo que viveu e depois vai ser transformada, pensando na empresa como um organismo vivo, né? Sim, e aí ligando muito com o que o Flávio Avelar trouxe, né? A empresa viva, a empresa como um sistema vivo. Orgânico, né?
como algo orgânico, sim, é esse tipo de jornada se aprende, mas aí a gente tem que pensar em aprendizados coletivos, a gente tem que pensar em transformações coletivas, né? Assim, é uma coisa individual, mas que precisa ressonar, né? Ter um poder de ressonância no coletivo. E que Sim, nós, se aplica. Tecnic, podemos ajudar as pessoas e as organizações a Podemos pensar exatamente isso. pensar Esse é o nosso trabalho. com essas estruturas míticas aí de transformação, né? Pegar histórias de transformação que existem desde que o mundo é mundo. Que mais? Exatamente. Pedro, a gente só tem mais 6 minutinhos. Pessoal, mais Tá. alguma pergunta? Senão eu vou passar para as considerações finais. Lembrar que essa live vai ficar salva aqui no IGTV. Então, se você está vendo agora a live, boa noite, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, porque você pode ver a qualquer momento. Tem outras lives aqui também no IGTV, com vários outros temas que você pode pesquisar e também nos perguntar aqui para a Tecnic, para mim, para a Patrícia, fazer o contato. A gente pode customizar esses temas direto para a sua empresa, para exatamente a sua realidade, exatamente desenhar o herói que você precisa agora para seu momento organizacional. E esse herói pode ser o Pedro, que vai ajudar a conquistar o mundo de Grayskull. Aí, a loucura. Aí, olha a loucura aí. Eu entendi a colocação que a Rosângela fez agora do sei e do sou. Eu acho que eu consegui captar. Na verdade, assim, é você sair do eu sei e você se transformar no eu sou. Então, é muito do que a gente vê em treinamento, quando a gente fazia treinamento presencial, team building, em que a gente passava algum conceito e as pessoas falavam assim, mas isso eu já sei, mas isso eu já sei, isso eu já sei. E aí você ia fazer um exercício e no exercício aparecia um comportamento que a pessoa sabe, mas não é. E aquela velha de que eu falo inglês fluente, chega na hora da entrevista, né? What's your name? E aí o básico a pessoa não sabe, né? Ela se enrola. Eu sei que não sei, né? Sei que não sei. Então é isso. É quando você sai do que eu sei, mas eu estou aplicando isso. Então esse é o desafio, é sair do sei e ir para o sou. Agora sim, agora eu sou. Então acho que foi isso que ela colocou. Bom, eu vou fazer então só uma última consideração final, depois você já pega, já fecha e já vamos nessa. Como a gente está falando de histórias o tempo todo, e aí eu vou fazer uma associação de histórias de vida, né, das histórias que a gente está vivendo, e aí é mais uma reflexão para as pessoas que estão assistindo, pensar em termos das histórias que elas estão escrevendo nas suas vidas atualmente, que sinais de pontuação elas estão usando mais para pontuar essas histórias. São mais pontos de exclamação, mais pontos de interrogação, vírgulas, reticências, aspas. Então, pensem parênteses. as histórias que vocês estão vivendo, vocês estão pontuando com pontos finais, muitas exclamações, muitas interrogações, ou são histórias de reticências que vão continuar, estou deixando muita coisa em aberto, protelando, para ver depois. Mas, enfim, só para jogar uma reflexão. Não esqueça que o ponto final pode ser o início de um novo parágrafo. Sim. Não é? Sim. Então, é exatamente o que a gente falou, ciclos, né? E aí, o parágrafo quer dizer o quê? Mudança de assunto, mudança de tema. Exatamente. Sensacional. Nessa a gente vai. Pedro, mais um ciclo que a gente vai. Eu não esperava, para não dizer que esperava, óbvio que essa live ia ser sensacional. Você é nosso âncora, nosso William Bonner da Tecnic, da Tech Talks. E vou dar um spoiler, vai ter coisa nova vindo por aí, mas eu não posso falar porque a gente está em desenvolvimento. Eu, Pedro, Bernardo, Patrícia, Silvia e todos os consultores estamos sempre preparando coisas novas, inovações e temas para trazer para vocês o que o mercado está fazendo, benchmarking, o que os segmentos hoje estão atuando, como você, empresa, pode se preparar e se está munida de heróis dentro da sua organização para vencer toda essa crise. Pedro, muito obrigado. O Instagram já está avisando aqui que a gente tem pouquíssimos minutos. Pessoal, compartilha essa live para todo mundo ver, dá mais coraçãozinho aí. Foi um enorme prazer. Obrigado a todos que assistiram, todos os nossos clientes, nossos amigos. Pedro, a gente se vê numa próxima live
para falar Sim. da heroína. Quem será? Eu não. Quem será a consultora que vai falar da heroína? Vamos lá, quem vai ser? Vamos ajudar. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima Tech Talk, que agora eu não lembro quando vai ser. Deixa eu ver aqui. Não, a gente tem o Webinar Duo dia 3. Dia 3, Webinar Duo. Ok? Vamos compartilhar essa live, vai ficar lá no IGTV. Obrigado, pessoal. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Cristina. Obrigado, Anderson. Obrigado, Vitão, que esteve aqui. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Silvia. Obrigado, Cláudia Mourão. Obrigado todo mundo. Axel, Sandy, todo mundo que rodou por aqui. Obrigado, minha sogra, tá aqui, ó. Minha sogra tá assistindo. Que presença ilustre. Pessoal, qualquer outra dúvida, bota aqui no nosso direct, ou procura a mim, procura a Patrícia, procura o Silvio, procura o Bernardo, procura o próprio Pedro. Todos somos Technic. E nesse momento a gente tem que se ajudar, tem que compartilhar e não ser, mas estar. Todos juntos para a gente vencer. Obrigado, boa noite a todos. Até uma próxima. Pedro, te vejo daqui a poucas horas, porque a gente tem que planejar as coisas que estão vindo por aí. Vem mais novidades, galera. Obrigado, boa noite. Até mais, boa noite. Beijo a todos. Tchau, 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 tchau.